Palácio de Poder, Parte 1. Minha história poderia ser apenas mais uma entre tantas de mulheres que aceitaram o inaceitável por amor, por medo ou por costume. Mas não. Essa não é uma história de conformismo. É a história de um despertar, de um limite imposto a uma sogra narcisista, de um marido covarde e de uma mulher que decidiu finalmente tomar posse da própria vida. Quando me casei, acreditava estar construindo uma família baseada no respeito e na parceria. Eu trabalhava duro, ganhava mais que meu marido, ajudava nas contas da casa e ainda estendia a mão para sua mãe, acreditando que essa generosidade seria valorizada. A casa onde morávamos foi um presente do meu pai, um gesto de carinho para garantir minha segurança. Mas dentro daquelas paredes, eu nunca me senti verdadeiramente dona do que era meu. Minha sogra se fazia presente em todos os aspectos da minha vida. Criticava minhas escolhas, interferia na organização da casa, mudava móveis sem minha permissão e agia como se eu fosse apenas uma ocupante temporária. No início, tentei manter a paz, acreditando que, com o tempo, ela entenderia seu lugar. Mas suas críticas e seu desprezo apenas aumentavam. Meu marido, sempre passivo, pedia que eu entendesse e evitasse conflitos. Se eu me incomodava, era acusada de exagero. E então veio a gota d'água. Curta e compartilhe para a próxima parte. Palácio de Mentiras. Parte 2. A ex do meu marido sempre rondava nossa vida, mas eu tentava ignorar. No início, achei que fosse apenas um resquício de amizade mantido por cortesia, até perceber que a presença dela não era ocasional. Ela estava sempre por perto, sendo incluída em reuniões familiares, sempre elogiada pela minha sogra, que fazia questão de lembrar a todos o quanto ela havia sido importante para a família. Eu evitava discussões desnecessárias, me convencia de que desde que meu marido estivesse comigo, não havia razão para alimentar inseguranças. Mas no fundo, algo me incomodava profundamente. Então, minha sogra tomou sua decisão mais absurda. Anunciou que faria uma festa de aniversário para a ex do meu marido, dentro da minha casa. Não pediu, não sugeriu. Apenas informou. Disse que seria um evento pequeno, apenas para a família e alguns amigos, e que, como eu morava ali, deveria ajudar com os preparativos. Como se eu fosse uma serviçal, como se minha opinião fosse irrelevante. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não era apenas a festa. Era o peso de anos de abusos disfarçados de tradições familiares. Era a falta de respeito sistemática. Era um marido submisso que não enxergava a própria fraqueza. E, acima de tudo, era a verdade que eu demorava a aceitar. Aquele casamento não era uma parceria. Era uma prisão onde eu era a única que fazia concessões. E eu estava prestes a romper essas correntes. Curta e compartilhe para a próxima parte. Palácio de Mentiras. Parte 3. Nos dias seguintes, minha percepção mudou. Comecei a notar os horários estranhos, os compromissos de última hora e os gastos inexplicáveis que sempre pareciam sumir sem explicação. Cada desculpa ensaiada, cada olhar desviado quando eu questionava, tornava tudo mais óbvio. Decidi investigar, não porque tinha dúvidas, mas porque precisava de provas. Fiz pequenos testes, mencionei reuniões falsas para medir sua reação, observei suas roupas ao chegar tarde, procurei vestígios que confirmassem minhas suspeitas. O celular, sempre no bolso, nunca ficava à vista. Tudo indicava que havia algo a esconder. A confirmação veio rapidamente. Contratei um investigador e, em poucos dias, recebi as provas que faltavam. Fotos, mensagens, registros de encontros em hotéis e jantares caros. Tudo pago com o meu dinheiro. Ele não apenas me traía, como sustentava a ex com os frutos do meu esforço. O pior, no entanto, não era a traição. Era saber que minha sogra sabia de tudo e incentivava. Ela não apenas permitiu, como garantiu que eu continuasse sendo a esposa cega que financiava os luxos da amante. A dor deu lugar à frieza. Eu não choraria, não me humilharia. Apenas esperaria o momento perfeito. E ele veio na forma da festa de aniversário da ex-namorada do meu marido. Se haveria uma comemoração, eu a tornaria inesquecível. Curta e compartilhe para a próxima parte. Palácio de Mentiras. Parte 4. A festa aconteceu como minha sogra havia planejado. Convidados bem vestidos chegavam aos poucos, cumprimentando-me com sorrisos educados, como se eu fosse apenas a anfitriã de um evento que não me pertencia. A ex desfilava pela casa com confiança, cercada por elogios, enquanto meu marido mantinha sua postura arrogante, fingindo que tudo estava sob controle. A cada instante, aquilo se tornava ainda mais surreal e eu apenas aguardava o momento certo. Quando todos estavam acomodados, interrompi o clima festivo. O ambiente, antes transbordando uma falsa harmonia, ficou pesado.
Meu marido trocou olhares incertos com a mãe, enquanto a ex ainda sorria, certa de sua posição. Mas eu sabia que o jogo estava prestes a virar. Com calma, expus verdades silenciadas por tempo demais. Detalhei os desvios financeiros, os gastos inexplicáveis, os jantares luxuosos e encontros em hotéis. Tudo pago com o meu dinheiro. Meu marido ficou paralisado, como se tivesse sido atingido em cheio. Durante anos, tentou me fazer duvidar de minhas suspeitas. Mas agora, diante de todos, não havia mais saída. A ex pegou sua bolsa e saiu. Meu marido, perdido, foi atrás dela, acreditando que ainda poderia manipulá-la. Mas seu destino já estava selado. A festa terminou ali. E com ela, toda a farsa que sustentava aquele casamento. Curta e compartilhe para a próxima parte. Palácio de Mentiras. Parte 5. Depois da festa, tudo desmoronou para eles. Meu ex-marido tentou argumentar, dizendo que eu estava exagerando, que poderíamos resolver as coisas. Mas eu já tinha visto e ouvido o suficiente. Ele não lamentava a traição, apenas a perda do conforto que eu proporcionava. Sem mim, percebeu rapidamente que não tinha nada. A ex, ao notar que ele não tinha mais dinheiro, desapareceu sem olhar para trás. Ele insistiu, tentou contato, mas para ela ele já não valia mais nada. Sem alternativas, recorreu à única pessoa que ainda lhe restava, sua mãe. Minha sogra, antes tão orgulhosa, logo percebeu que sem meu dinheiro sustentando seus luxos, sua situação se tornaria difícil. Tentou me procurar, mas já era tarde demais. Tentou justificar suas ações, mas nada do que dissesse mudaria os anos de manipulação e conivência. Ela sempre soube o que estava acontecendo e escolheu ficar do lado errado. Quando meu ex-marido tentou se instalar na casa dela, ouvi dizer que foi rejeitado. Ela alegou que não poderia bancar os dois e que ele precisava se virar sozinho. O filho que ela tanto protegia agora era um peso que ela não queria carregar. Ele perdeu a casa, a amante e até o apoio da própria mãe. E assim, cada um deles colheu exatamente o que plantou. Curta e compartilhe para a próxima parte. Palácio de Mentiras. Parte final. O silêncio que tomou conta da casa nunca pareceu tão libertador. Pela primeira vez, aquele espaço era realmente meu. O peso que carreguei por tanto tempo se dissolveu, junto com qualquer resquício de submissão ou culpa. Eu segui em frente, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, meu ex-marido tentou contato. Ligações ignoradas, mensagens vazias, tentativas de reencontro, mas ele sabia que não havia mais nada ali para ele. Sem meu dinheiro e sem a ex, percebeu que havia perdido tudo. Minha sogra, agora sem os luxos que eu proporcionava, sumiu. Seu desespero ficou evidente quando tentou me procurar sem arrogância, mas já era tarde demais. Reorganizei minha casa, minha rotina, minha vida. O que antes era sufocante se tornou um refúgio de paz. Passei a sair mais, viajar e reencontrar pessoas que deixei de lado por estar presa em um ciclo de manipulação. Me redescobri. E, acima de tudo, entendi que o verdadeiro amor próprio começa quando se tem coragem de dizer basta. Agora, a casa era minha, a vida era minha e as escolhas eram apenas minhas. E a melhor parte, nunca mais precisei ouvir que eu era dramática. Siga, curta e compartilhe para a próxima história.